Olá pessoal, tudo bem? Mais um vídeo aqui do nosso canal Governança Jurídica. E no vídeo de hoje nós vamos esclarecer algumas dúvidas dos nossos ouvintes, telespectadores, a respeito do vídeo anterior, que tratava sobre bem de família e a sua eventual impenhorabilidade prevista na legislação. Eu trouxe aqui então duas dúvidas muito importantes, dentre as várias que chegaram aqui no canal, para que a gente pudesse esclarecer e tomar como base. A primeira delas é do Fernando Aguiar. O que o Fernando nos pergunta? Mateus, esse entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo, né, que permitiu a penhorabilidade de um imóvel de alto valor, ele é definitivo? Existe a possibilidade dele ser revertido na Justiça? Bom, Fernando, existe, né? O nosso sistema judiciário é dividido em primeira instância, que são os juízes monocráticos, os juízes de primeiro grau, o fórum, né, que a gente propõe a ação e tem um contato direto. A segunda instância, que são os tribunais de justiça, que aí é um colegiado que pode revisar ou não a sentença desse juiz monocrático, desse juiz singular que deu a decisão, e os tribunais superiores, que estão acima dos tribunais dos estados. Nos tribunais superiores, nós temos um tribunal chamado STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e é ele que dá a última palavra nas matérias cíveis de direito privado, aqui, que é uma matéria que nós estamos mexendo e trabalhando aqui e falamos a respeito dele no vídeo passado. Então, o Tribunal de Justiça, como ele deu uma decisão, um acórdão, né, uma decisão colegiada dentro de uma matéria de direito privado, dizendo que aquele bem pode ser penhorado, essa decisão é passível de uma revisão através de um recurso, chamado recurso especial, que vai para o STJ, que é esse Tribunal Superior. E no STJ, aí sim, quem dá a última palavra, essa decisão será mantida ou revista. Então, temos que aguardar e eu trarei para vocês aqui novidades nos próximos vídeos. E a segunda dúvida que nós recebemos aqui no canal é do telespectador Marco Matos. Ele pergunta: Mateus, eu dei o meu imóvel como caução num contrato de locação. Nessa hipótese, é possível a penhora? Bom, vou responder então ao Marco e a outros telespectadores que também ficaram com um pouquinho de dúvida nesse ponto. Primeiro, vamos recapitular as hipóteses de exceção descritas na Lei 8.009 de 1990, que é a lei que trata então da impenhorabilidade do bem de família. São algumas hipóteses que o bem de família não pode ser penhorado. Estão lembrados? Primeira hipótese é o crédito decorrente do próprio financiamento da construção ou da aquisição, da compra desse imóvel. A segunda hipótese, o credor de pensão alimentícia. O credor pode sim penhorar o imóvel e eventualmente executar a sua pensão alimentícia e vender com a venda do bem do devedor. Terceira hipótese, a cobrança dos impostos, né? Tanto o IPTU ou as taxas e contribuições condominiais também geram a possibilidade do imóvel ser penhorado para pagar essas dívidas. A quarta hipótese, a execução da hipoteca, ou seja, que recai sobre esse imóvel, que foi oferecido então em garantia real. Né? A quinta hipótese, quando ele é produto de algum crime, o imóvel eventualmente venha a ser adquirido com fruto de algum crime, então aquele imóvel é ilegal. E a sexta hipótese de exceção, lembrando, nós estamos falando aqui das exceções, são as obrigações decorrentes de fiança prestada por um fiador, uma pessoa que se disponibiliza a ser garantidor, dentro de um contrato de locação. Então, nós temos basicamente essas 6 hipóteses de exceção previstas em lei. O entendimento da justiça atualmente é que essas hipóteses são o quê? Taxativas e não comportam interpretação extensiva, ou seja, eu não posso abrir novas hipóteses para penhora de imóvel de bem de família. Então, respondendo agora a sua pergunta, Marco, a caução especificamente não está prevista dentro dessas hipóteses. A caução, mesmo que seja feita dentro de um contrato de locação, ela não está prevista dentro das hipóteses legais que permitem a penhora do bem de família. A lei, lembrando, acabei de dizer as 6 hipóteses, fala em hipoteca do próprio imóvel, que foi dado como garantia, e fiança no contrato de locação, quando alguém se disponibiliza a garantir a dívida de outrem.
Então, nessa hipótese da caução, o que é caução? Caução é uma garantia genérica. Ela, então, por ser genérica e não vincular diretamente o bem ao pagamento daquela dívida, ela não está dentro das hipóteses legais de penhorabilidade do bem de família, ou seja, que permite que o bem de família seja penhorado para pagar a dívida. Inclusive, o próprio STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que eu já falei agora acima, ele já se manifestou recentemente sobre esse assunto. Ao analisar um caso semelhante ao seu, que disse que deu em garantia como caução, não é hipoteca nem fiança, um imóvel, se esse imóvel podia ou não ser penhorado. A Justiça, então, Marco, afirmou que esse imóvel não podia ser penhorado porque a caução, que é uma garantia genérica, mesmo que seja feita dentro de um contrato de locação, ela não está dentro das hipóteses previstas em lei. E por não estar dentro das hipóteses previstas em lei, o bem, então, em regra, é impenhorável. O bem de família, utilizado como moradia e residência da família, é impenhorado. Então, a penhora, a cobrança de uma outra dívida que recaia sobre esse imóvel, não pode levar esse imóvel a leilão, nem penhorar para que seja paga aquela dívida e aquele débito. Veja que interessante, nós não estamos falando então nem de hipoteca e nem de fiança, estamos falando de caução, mesmo que essa caução tenha sido dada por um locatário, ok? Se você tiver ainda assim alguma dúvida, você me pergunta. E daí vai também um esclarecimento importante para todo mundo que tem um contrato de locação. Se você é locatário, aluga um imóvel, ou se você é locador que disponibiliza o imóvel, importante então vocês ficarem atentos às hipóteses previstas em lei, que é a hipoteca, quando dada como garantia real, ou a fiança. Nas outras hipóteses não é permitida a penhora do bem de família. Espero então que vocês tenham gostado desses esclarecimentos, estou à disposição se tiverem outras dúvidas. Um abraço, fiquem com Deus.